Olá pessoal do canal Cristo Vivo, sejam bem-vindos. Vamos para mais um estudo para o nosso aprendizado bíblico. Muito importante a gente ressaltar que tem muitas pessoas falando sobre a palavra de Deus sem entendimento algum. Se nós não lermos a palavra de Deus sob a luz do Espírito Santo, dificilmente vamos entendê-la, porque é Ele quem nos esclarece o que Deus quer dizer aos nossos corações. Tem muita gente falando que Deus criou o homem e não deu certo, criou a primeira mulher, Eva, e não deu certo, aí depois ele criou uma tal de Lilith, no segundo capítulo 2 de Gênesis. Meus amados, tudo balela, tudo balela. Eu gostaria de começar primeiro uma leitura aqui do livro de Deuteronômio 29, onde o Senhor diz o seguinte em sua palavra: As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amém? Ou seja, tem muita coisa que o homem não tem entendimento para compreender o que Deus tem feito e o que Deus já fez. E esse texto, ele diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Então existem coisas que só pertencem ao Senhor. Não cabe ao homem, porque o homem não tem entendimento suficiente para entender. E quando ele diz, mas as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, ele está querendo dizer as bênçãos, as promessas, tudo isso. Mas vamos lá, vamos ao nosso estudo. Algumas pessoas dizem que Deus criou o homem no capítulo 1 de Gênesis, o primeiro homem, a primeira mulher, só porque diz lá no capítulo 1, versículo 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aí depois o pessoal lê no capítulo 2, versículo 7, dizendo assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então criaram aí uma história fictícia de que primeiro o homem e a primeira mulher não deu certo, então Deus fez tudo de novo, aí deram até um nome para a mulher, que é chamada Lilith. Não tem nada a ver. Meus amados, eu queria deixar bem claro para vocês que a palavra de Deus é uma revelação de Deus para nós. Com a Bíblia nós sabemos toda a história, sabemos quem é Deus, o que Jesus Cristo fez por nós, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Ela nos dá toda essa diretriz. Todo esse entendimento está aqui na palavra de Deus. Precisamos enxergar à luz do Espírito Santo. Mas olha só, eu vou dizer uma coisa para vocês, para quebrar essa história de que vocês andam ouvindo por aí, de dois homens, duas mulheres, porque o primeiro não deu certo, aí Deus fez o segundo. Não existe essa história. O que existe é o seguinte: se nós pegarmos o capítulo 1 de Gênesis, ele é um resumo do que Deus fez. Então basta só para a gente firmar algo muito importante sobre a palavra de Deus, a Bíblia, é que ela é a terceira revelação de Deus para nós, humanos. Porque a primeira revelação foi através da criação. A segunda revelação de Deus para o homem foi através de Jesus Cristo. E a terceira foi através da sua palavra, a Bíblia. É aqui que nós compreendemos toda a história. Então o capítulo 1 de Gênesis, as pessoas não entendem. Aqui é só um resumo da criação de Deus. Num dia ele fez uma coisa, no outro dia ele fez outra coisa, no outro dia ele fez outra coisa. E para nós deixarmos bem claro, aqui diz que Deus fez tudo em 7 dias.
Só que para Deus não tem tempo. É eterno. O tempo de Deus é eterno, não se conta. Então a gente tem que levar isso em consideração. Agora eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês. Só os primeiros versículos aqui, ó, eu vou ler para você. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Só no primeiro versículo, no primeiro versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Só aí, Deus já está dizendo que ele fez tudo. Criou os céus, as nuvens, os astros, todo o universo, os anjos, e criou também a terra, tudo o que existe. As árvores, as flores, os animais, o homem, tudo está aqui englobado no primeiro versículo. Mas Deus, pela sua infinita graça e bondade, resolveu detalhar um pouquinho mais. Então ele faz todo o capítulo 1 descrevendo o que ele fez em cada dia. Num determinado dia ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, homem e mulher. Só que, por entendimento do homem, isso ainda seria muito pouco. Então, pelo amor de Deus e pela graça de Deus, Deus abre um pouco mais o leque para que nós pudéssemos entender. Ou seja, ele pega alguns pontos do capítulo 1 e abre uma janela para que nós possamos entender. Ou seja, aí o capítulo 2 fala sobre a formação do homem. Então Deus vai relatar como é que ele fez o homem. Então aí ele descreve. No capítulo 3, ele começa a falar sobre a queda do homem. Vocês entendem? O capítulo 1 é só um resumo de tudo. Só o primeiro versículo de Gênesis 1:1 já diz que Deus fez tudo. Então Deus, por essa graça, misericórdia que ele tem por nós, ele foi detalhando o que era mais importante para nós sabermos. Então depois ele vai falar sobre Caim e Abel, sobre o primeiro homicídio, e daí por diante. O que foi importante, Deus colocou em sua palavra. Isso é bom para nós, porque a gente entende o que Deus está falando. Deus, ele é um espírito. E ele se relaciona com o homem, ele se relaciona conosco de forma que a gente possa entender, no nosso entendimento limitado. Então ele diz assim: a minha mão, minha destra, os meus pés caminham contigo. Ele não diz lá em Gênesis que ele caminhava pelo jardim do Éden? Quando nós oramos, ele não diz que os meus ouvidos estão abertos? Então Deus é amoroso demais, Deus é maravilhoso demais. Ele faz tudo isso para que a gente possa entender que ele é muito simples, mas também muito poderoso, porque ele é o Criador de todas as coisas. E a Bíblia, ela tem aqui no livro de Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, da Bíblia, provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E aí a gente vem aqui em Timóteo, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, e a palavra de Deus diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela toda se autentica. Não há brechas, não há nó sem pontas. O que você
lê num livro, num determinado livro, você vai encontrar uma outra passagem que dá a ligação. Então ela se completa, ela se autentica. Essa é a palavra de Deus. Tenha isso em mente, de que a palavra ela é de Deus para a nossa vida. É como se fosse um manual. Através da palavra de Deus, eu posso encontrar consolo, eu posso encontrar paz, eu posso encontrar estratégias para sair de determinadas situações. Porque Deus fala comigo, fala conosco, através da sua palavra. Amém? Deus abençoe.